Antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com alguns amigos no WhatsApp, amigos de Pernambuco, da Bahia, né? Amigos do Ceará, sobre uma declaração do jornalista Rica Perrone em relação ao Ceará Sporting Clube e ao Fortaleza, clubes tradicionais do Nordeste e, por que não, tradicionais do futebol brasileiro. O fato do Ceará, do Fortaleza, do Sport, do Vitória, do Bahia, nunca terem conquistado uma Libertadores, nunca terem conquistado um Mundial de Clubes, uma Sul-Americana, não nos torna totalmente inferiores aos clubes do Sudeste. Claro, em questão de títulos, nós somos inferiores, óbvio, afinal de contas, a região Nordeste tem apenas 4 grandes títulos, se a gente for olhar assim, no âmbito nacional. O Bahia é bicampeão da Série A do Brasileiro. O Sport, você querendo ou não, é o campeão de 87 e é o campeão da Copa do Brasil. O ano passado, o Fortaleza, por pouco, também não aumentou um pouco mais este número de conquistas relevantes para a nossa região, quando deixou de ser campeão da Copa Sul-Americana. Isso acontece. O Sport também já foi vice-campeão da Copa do Brasil em 89, perdemos para a equipe do Grêmio. Né? Teve a Copa dos Campeões, que o Sport também chegou a ser vice-campeão, e por aí vai, não é? Agora, nós somos clubes tradicionais do futebol brasileiro, merecemos respeito porque amamos, gostamos tanto do futebol quanto a galera do Sudeste. Em outros tempos, mais atrás, né, a seleção brasileira, quando ia para o Nordeste jogar, era casa cheia. Tanto que, quando a seleção foi campeã do mundo em 94, o primeiro lugar que eles pararam no Brasil foi Recife, para agradecer. Porque foi a partir de Recife, em uma vitória, se não me engano, em cima da Bolívia, que a seleção virou a chave ali nas eliminatórias, foi para os Estados Unidos e foi campeã do mundo. Recife foi a primeira cidade que a seleção vindo dos Estados Unidos parou para andar aí num carro de corpo de bombeiros e ser enaltecida pela torcida brasileira depois do tetracampeonato. Quais clubes do Sudeste faz a festa que Ceará e Fortaleza, principalmente com esses mosaicos maravilhosos, fazem no Castelão? Talvez 2 ou 3. Quais clubes do Sudeste, neste campeonato agora de 2024, estão colocando tantos públicos na Fonte Nova como o Bahia coloca? Bahia, Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza. Isso para citar esses 5 clubes, né? Nós temos tradição, nós temos amor à nossa camisa, nós temos torcida. Talvez a gente não tenha uma torcida tão grande quanto o Flamengo. Talvez a gente não tenha uma tradição de títulos como o Grêmio, Internacional ou um Cruzeiro, mas nós também somos relevantes no cenário brasileiro. Então, por que muitos jornalistas do eixo Rio-São Paulo insistem em, de vez em quando, jogar uma piadinha, soltar uma piada para um clube nordestino? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui neste canal e também esse vídeo repercutiu nos canais da Bahia, quando um jornalista, no Jogo Aberto, um programa da Band, disse que o Bahia estava nesse momento no G4, né, no Campeonato Brasileiro, era uma... Como era? Ele usou, era um dia de verão, uma coisa de verão, alguma coisa assim. Um sonho de verão. Era um sonho de verão. Não, o Bahia agora está vivendo um sonho de verão. Como quem dissesse, daqui a pouco esse time cai nas tabelas e fica lá para 10º e acabou. Ele não falou mais ou menos nessas palavras, mas foi como eu entendi. E sim, se acontecer do Bahia cair na tabela e terminar o campeonato em 7º, 8º, 9º, qual é o problema? Qual é o problema? Nós temos hoje um campeão da Libertadores, na zona de rebaixamento, em último colocado. Nós temos o Corinthians, um time de massa, a maior torcida do Brasil, na zona de rebaixamento. Nós temos o Grêmio, um time campeão do mundo, e aqui para nós está o Grêmio muito maior do que vários clubes do Rio e de São Paulo, na zona de rebaixamento. Por que os jornalistas que falam para o eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul insistem em menosprezar a região Nordeste? Tudo bem, cara, você ganha o seu pão deste público aí. Você fala para o Flamengo, para o Corinthians, para o Santos, massa. Mas por que tem que menosprezar a região Nordeste? Rica Perrone estava fazendo um comentário sobre a eliminação do Brasil na Copa América. Comentário válido, porque todos nós estamos chateados com a seleção brasileira, não é? Uma seleção que de longe não tem a garra, a fibra, não tem a qualidade de 2002, de 94, de 82. Não tem. É uma seleção ruim, com um treinador ruim.
E não é apenas o Dorival Júnior. A safra de treinadores brasileiros hoje é ruim. Dorival Júnior está mal, Mano Menezes está mal, Renato Gaúcho está mal, esse menino agora que estava treinando o Fluminense está mal, que treinou a seleção. Aí muita gente fica pedindo, não, o Tite tem que pedir desculpa a Tite. Por que pedir desculpa a Tite? Tite foi um treinador que dominou digamos assim, nas eliminatórias, mas chegou na Copa, tomou pau da Bélgica e tomou pau da Croácia. Por que eu vou enaltecer o Tite, um treinador que foi para 2 Copas do Mundo e foi eliminado por Bélgica e Croácia? O que foi que Bélgica e Croácia venceu na sua vida? Não é? Agora não. Esses caras têm que menosprezar, misturam os assuntos e têm que menosprezar um clube nordestino, que é o que vocês vão ouvir agora, ouvir o que falou o jornalista Rica Perrone, é um desabafo dele, quando ele está criticando a seleção brasileira e mete Ceará no meio, Fortaleza também e Cuiabá. Mas o Cuiabá, enfim, é de outra região. Eu vou focar no Ceará e no Fortaleza, já que é da região Nordeste, os clubes que eu falo. Mas está errado menosprezar o Cuiabá, por quê? Assim como menosprezam um Coritiba, um Atlético Paranaense. Gente, pelo amor de Deus, ouve aí. Cara, uma bosta de novo, jogou mal pra caralho. Dorival, por mim, pode ser demitido hoje. Foda-se. Ah, mas não teve tempo, cara. Isso não é questão de tempo, a questão é culhão, irmão. Tu não tem culhão pra ser treinador da seleção brasileira. Você é treinador do Ceará, meu irmão. Desculpa, é isso aí. Entendeu? Não adianta. Tu botou o Militão pra abrir a cobrança. O Militão pra abrir a cobrança, Dorival. Os caras tiveram jogador expulso, faltando 15 minutos mais acréscimo. Tu foi lá, espelhou o time, trocou 6 por meia dúzia, não botou o time pra frente, sabendo que eles tiraram todos os atacantes que eles não iam atacar mais. Tu botou os caras faltando 4 minutos, botou os caras pra bater pênalti. Porra, tá de sacanagem, Dorival. Pelo amor de Deus, cara. Vai treinar o Ceará, o Fortaleza, o Cuiabá. Tá de sacanagem, porra. Tá de sacanagem, meu irmão. São Paulo e Flamengo te deram de presente 2 títulos que não te cabem. Isso sim. Puta treinador mais ou menos do cacete. Com todo respeito, eu odeio fazer isso, cara. Eu odeio detonar treinador, mas tem umas coisas que não dá pra acreditar. O desabafo do Rica Perrone é válido. Todos nós estamos por aqui com a seleção brasileira, com as campanhas que a seleção vem fazendo de 2014 pra cá. São eliminações em cima de eliminações, mas para que misturar Dorival Júnior e o seu trabalho fraco na seleção com o Ceará? Por quê? O que é que o Ceará tem a ver com isso? O que é que o Ceará tem a ver com isso? E depois fala do Fortaleza. O que é que o Fortaleza tem a ver com isso? Fortaleza, este sim, que nos últimos anos vem dando orgulho ao futebol brasileiro. Um clube com um orçamento muito menor do que Flamengo, São Paulo e tantos outros, e mesmo assim chegou em uma final de Sul-Americana, vem jogando Libertadores, é top 10 de Campeonato Brasileiro. Por que menosprezar o Fortaleza? Só porque somos, entre aspas, mais pobres? Ou só porque não estamos na tua região, a região do futebol que você defende? Somos todos Brasil, meu irmão. Não tinha motivo para o Rica Perrone falar mal do Ceará e do Fortaleza, depreciando a equipe do Ceará, dizendo que Dorival Júnior é treinador do Ceará. Aí eu tava olhando aqui, eu fui na Wikipédia mesmo, tá? Não quis nem saber, fui no mais fácil, fui ver os times que Dorival já treinou. E a lista é essa: Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Vasco novamente, Fluminense, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense, Ceará, Flamengo, São Paulo e a seleção brasileira. Vários clubes do eixo Rio-São Paulo Dorival treinou, mas será que ele teve sucesso em todos? Por que não citou um clube do eixo Rio-São Paulo que Dorival fracassou? Porque de certeza ele deve ter fracassado em algum momento. Claro, ele treinou o Flamengo 1, 2, 3 vezes, treinou o Santos aí 2 vezes, treinou, quem mais? O Vasco 2 vezes, quem mais? São Paulo treinou 1 vez, Palmeiras, deixa eu ver, Palmeiras treinou 1 vez, aí Atlético Mineiro, Santos, Fluminense. Por que não fala de um trabalho fracassado do Dorival Júnior em um clube do eixo Rio-São Paulo? Por que tem que citar um Ceará da vida? E outra, o Dorival treinou o Ceará recentemente, em 2022, mas o Ceará treinou o Fortaleza em 2004, 2005. Eu duvido que o Rica Perrone se lembrou que o Ceará em 2004, 2005 treinou o Fortaleza. Duvido. Mas meteu o Fortaleza no meio do balaio, já que estava falando de um time cearense, meteu outro. Cara, não sou torcedor do Ceará, não sou torcedor do Fortaleza. Sou torcedor do Sport Clube do Recife. Mas como nordestino,
a mim me chateia. Vou tomar as dores do Vitória, do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, de quem for, desde que eu entenda que um clube nordestino está sendo prejudicado ou injustiçado por um jornalista que não é da região, que não vive o nosso futebol, que não acompanha as nossas ligas, que não acompanha os nossos clubes. Muitos podem dizer, não, eu acompanho, eu vejo um jogo ou outro. Não acompanha como eu acompanho. É mais fácil eu, um nordestino que tem um canal no YouTube, acompanhar um clube do eixo Rio-São Paulo, do que um jornalista formado acompanhar o futebol nordestino. Vocês acompanham o futebol nordestino no Campeonato Brasileiro, de Série A. Vou combater sempre essas injustiças. E digo mais, se eu fosse presidente do esporte, claro que o corpo jurídico do esporte ia me aconselhar e tal, mas se eu fosse presidente do esporte, todo e qualquer órgão, meio de comunicação, que falasse que o Flamengo é o campeão de 87, tribunal, vai pagar na justiça. Não, Linésio, mas não podemos processar Globo, PF, Globo, Sport TV, Premier, é tudo Grupo Globo, sabe como é a Globo, tem os direitos de transmissão, tem aí a cota de televisão. Não tô nem aí, velho. Diz respeito à decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Desportivo. Diz respeito à decisão que diz que o Sport é o campeão de 87, porque o Sport jogou com as regras do regulamento. O Flamengo não. O Flamengo, ó, picou a mula. Porque o Flamengo nunca conseguiu o título de 87 definitivo para ele. Porque não pode. Não está coberto com a razão. Muitas vezes o Flamengo pleiteia este título para dividir com o Sport. E perde. Porque o Sport jogou com o regulamento aqui, ó, embaixo do braço. Simples. Que o Flamengo tinha mais time que o Sport, muito possivelmente que o Flamengo talvez vencesse o Sport, sim, mas não jogou, ó, correu. O campeão e o vice daquela época representavam o Brasil na Libertadores da América. Quem foi em 88 para a Libertadores? Sport e Guarani, ponto final. Qualquer jornalista, qualquer meio de comunicação que não respeitasse essa decisão do Supremo Tribunal Federal e dissesse nas suas matérias que o Flamengo era o campeão de 87, processinho. Processo. Simples. E se eu fosse presidente do esporte e visse um jornalista do eixo falando mal de um clube nordestino dessa maneira, menosprezando... Sabe por quê, gente? Porque a pedra que jogam no Ceará, jogam no Fortaleza, jogam no Bahia, jogam no Vitória, jogam no Sport, jogam na gente. Eu, pelo menos nas minhas contas, das minhas redes sociais, eu escreveria ali uma notinha de repúdio, criticando determinado jornalista. E eu garanto para vocês que, como presidente de um clube com algum engajamento muito maior do que eu tenho aqui, iria ecoar um pouco mais alto. Senhor Rica Perrone está errado quando mistura a sua raiva, a sua crítica à seleção brasileira, ao Dorival Júnior, e coloca no balaio dois clubes nordestinos e o coitado do Cuiabá, que nunca caiu de divisão, tá? O Cuiabá vem aí, ó, numa campanha de, sei lá, subiu da terceira para a segunda, da segunda para a primeira e nunca foi rebaixado. O Cuiabá nunca foi rebaixado. Merece um pouquinho de respeito. Pode não ter a tradição que tem o Flamengo, o Fluminense, que está aí na zona de rebaixamento, o Corinthians, mas merece respeito. Este áudio aí que vocês ouviram, eu vi no canal do Poderoso Vozão, meu amigo Selmo Camargo, torcedor do Ceará. Eu vou deixar aqui o link do vídeo, e o Selmo também desabafa aí nesse vídeo. Vou deixar o link aqui, caso você queira ver o vídeo completo do Selmo sobre este assunto. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!